Boa noite. Só um minutinho, deixa eu tomar uma aguinha. Nós vamos falar até as 10 mesmo, então tem que tomar um pouco de água. Eu vou descer aqui, que eu já sou grandão. Se eu ficar lá em cima, eu vou ficar muito grande. Muito bem. Eu vim hoje falar para vocês do homem espiritual. Quem que é esse cara? Se a gente entender que até a vinda de Kardec, a ideia que se fazia do homem é que ele tinha um espírito que nascia junto com a criança, né? Pelo menos a teologia católica, da qual a gente já passou, se não nessa encarnação em outras, era mais ou menos isso. Então o espírito era feito por Deus, bonitinho, e colocava lá naquela criancinha que ia nascer, e aí ele tinha uma vida, uma existência para provar se ele merecia ir para o céu ou se ele ia para o inferno. Então essa era a nossa grande dificuldade. Com a vida do homem espiritual, as coisas mudam, porque passam a ter uma referência diferente. Qual que é a primeira grande diferença? Esse homem tem um passado. Como ele tem um passado? Não é feito o espírito na hora em que nasce a criança? Não. Passa-se uma informação de que existe a justiça divina. E aí, quando a gente vai para a teologia católica e observa esse nascimento junto com essa criança, a gente pergunta, está até conversando aqui agora, mas por que Deus é assim? Né? Por que Deus faz uns assim, faz outros daquela outra forma? Por que uns passam por situações difíceis, outros levam uma vida como se não tivesse qualquer dificuldade, né? E aí a gente vai questionando os quesitos de conscientização, eu diria, né? A gente vai questionando os movimentos e as normas e no caso da teologia católica, né, os seus dogmas, e aí você se vê meio perdido, porque quando você começa a estudar o Evangelho, você percebe que determinadas orientações que você tem ali não fazem sentido em função da religião que você segue. Ou seja, eu até os meus 25, 26 anos, eu era um católico não praticante. Não sei se existe essa qualificação, mas era mais ou menos isso, né? Quando criança eu era mais praticante, eu tinha que ir na missa todo sábado ou no domingo, tinha que confessar, tinha que comungar, quer dizer, era todo um processo ritualístico no qual eu fazia para quê? Para que eu pudesse me salvar do inferno. Tanto que a ideia de Deus era uma ideia antropomórfica, né? Deus era visto por mim, quando criança, se perguntasse quem era Deus, é um velho barbudo que mora lá no céu, né? Que fica olhando para mim, para ver se eu vou acertar ou vou errar. Porque aí ele marca no caderninho dele. Depois ele passa o caderno dele para São Pedro. Quando eu morrer, eu vou chegar lá na porta do céu. São Pedro vai fazer uma verificação para ver se eu mereço entrar no céu ou eu vou ser condenado ao fogo eterno do inferno. Então era muito medo. Isso tudo foi trazido para a gente, né? Os absurdos que são trazidos até hoje, às vezes as pessoas ainda comentam, principalmente nossos irmãos mais evangélicos, que são mais ortodoxos, eu diria, né? E de que o Cristo veio aqui para pagar os nossos pecados e morreu pela gente. Quer dizer, essa conduta é uma conduta extremamente egoísta, egocêntrica, e de que alguém vai ter que pagar suas contas. Com a vinda do Espiritismo, né? Allan Kardec também sofreu uma série de preconceitos, e a gente sabe toda a dificuldade que ele passou nos primórdios da doutrina, tentando trazer uma mensagem, mas a mensagem principal que a gente teria que estar entendendo é exatamente essa, de que existe um homem espiritual que vive e que já viveu e que vai viver. Ou seja, nós somos seres imortais. Percebe a amplitude que é nesse ensinamento dos Espíritos? Porque se a gente começar nos primórdios do Espiritismo, nós vamos ver que Kardec era extremamente cético.
falam para ele, tem umas mesas que giram lá, que responde, que fala. Ixi, gente, vocês estão de brincadeira comigo. Kardec era sério, um pedagogo, né? Mas de tanto falarem para ele que aquele negócio funcionava, e ele já trabalhava com magnetismo, ele falou, provavelmente esse pessoal magnetiza a mesa e ela se comporta dessa maneira, vou ver o que é. E ao perceber esse fato, e aí é o que distingue as pessoas, porque muitos veem, mas pouco enxergam, Kardec enxergou naquilo lá que existia alguma coisa por detrás desse movimento. E o que caracteriza o início da doutrina espírita é a grande quantidade de processos mediúnicos de efeito físico, de batidas. Vejam, por exemplo, as irmãs Fox nos Estados Unidos. Tá certo? O que eram? Batidas numa casa velha e aquelas batidas tinham significados. E se descobre que aquelas batidas eram produzidas por um homem que já havia sido assassinado naquela casa, e as irmãs, por serem médias, favoreciam isso. Quer dizer, como é que um cara morto pode se comunicar? Kardec vem e, através dos processos mediúnicos, das reuniões que ele fazia, das irmãs, esqueci o nome das meninas. Isso, né? Esqueci o nome das meninas, mas eu sei que foi feito através disso. Elas já tinham alguns cadernos de anotações, onde Kardec se utiliza disso para trazer um processo de codificação, de entendimento. E surge esse homem espiritual com um passado, com um presente e com um futuro. Porque o princípio doutrinário da doutrina espírita é exatamente o processo evolutivo. Não mais a paralisação ou o tempo estagnado dentro de uma encarnação. Eu estou tendo a oportunidade de, talvez, chegar em janeiro que vem e fazer 60 anos. Mas quantos que tiveram essa oportunidade? Por exemplo, meu pai não teve. Meu pai, aos 58, desencarnou. Eu tive um tio que, aos 23 anos, desencarnou. Eu tive uma sobrinha, com 5 anos de idade, que teve uma leucemia e se desencarnou. E desencarnou-se, melhor dizendo, né? Quais seriam, dentro do critério da teologia católica, a justiça divina nesse caso? Quais oportunidades? E a gente sabe que hoje, em tenra idade, algumas crianças desencarnam. E todas essas explicações, elas estão contidas dentro dos ensinamentos dos Espíritos. E eu preciso olhar isso com um certo carinho, porque é necessário que eu compreenda onde eu esteja. O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o amplexo que eu tenho? A primeira informação, e eu acho que mais significativa, que é representativa pela pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, é uma nova forma de ver Deus. Isso muda tudo para a gente. Eu adoro as músicas católicas, gente. Ainda tem um pezinho lá. Segura na mão de Deus e vai. Quem não gostaria de segurar na mão de Deus e ir? Puxa vida, que maravilha! Mas quem é esse Deus? É aquele Deus que dá a mão para Adão assim, na Capela Sistina? É aquele lá? É aquele velho? Porque esse velho, na realidade, nós roubamos ele da cultura greco-romana. Do Olimpo. Eram essas as figuras que nós utilizamos. Eram essas figuras que aquele povo da época compreendia. Nós estamos saindo da infância espiritual e é necessário que a gente entenda isso. Se compreenda e se olhe realmente como um homem espiritual que já viveu muito tempo, milênios. E de uma coisa eu tenho certeza por mim, nas encarnações anteriores eu fui uma grande porcaria. Certo? Por quê? Porque, infelizmente, se nós pegarmos o nosso histórico e olharmos para ele, seja aqui no Brasil, seja na Europa, da onde a gente advém, meus amores, era guerra o tempo todo. Era matar ou morrer. Era o que Kardec até colocou para a gente, o duelo. O duelo era chique, né? Porque era mais refinado. Mas mesmo assim, Kardec coloca lá no Evangelho e no Livro dos Espíritos. Mas nós passamos por períodos de atrocidades muito grandes, nas quais nós cometemos essas atrocidades.
E aí a gente começa a entender o movimento que a gente está fazendo. Porque a cada um será dado segundo suas obras, então eu posso... Espera aí. Então não foi só dessa encarnação? Não, querido. Não foi só dessa vida? Não, querido. Você tem um histórico milenar. Você tem encarnações anteriores nas quais a psicologia da época te remetia a praticar o ato daquela época. E era normal e natural. É simples. Vamos entrar no mundo primitivo? Estou lá eu na caverna, bonitão, tá? E aí eu descubro que na minha caverna tem uma infiltração, e minha caverna fica muito fria. Mas eu descubro que do lado tem uma caverna melhor, de um outro. Mas aquele outro é mais fraco do que eu. Eu vou lá, mato ele, roubo a caverna dele, na boa. Sem nenhuma preocupação moral. Porque os primórdios da humanidade, ela vem sem moralidade nenhuma. Nós passamos pelo reino animal, onde não existe moralidade. Não existe certo ou errado. O animal está com fome, ele vai lá, mata o outro para comer. O animal está com fome, ele vai lá e come a grama, ou come o capim, ou come a fruta. Ele não está preocupado se aquela fruta vai acontecer ou deixar de acontecer. E nós nos comportamos exatamente igual, porque isso está tudo no nosso subconsciente. Hoje, a nossa personalidade é fruto da personalidade da encarnação anterior. Isso está agregado em todo o nosso perispírito. A nossa formação é caracterizada exatamente pelas deformações ou pelos ganhos que nós tivemos em vidas anteriores. Portanto, se eu venho dentro de uma condição de saúde, ela é meritória. Não é um prêmio. Se eu estou encarnado aqui nessa região, aqui, isso é meritório, não é um prêmio. Porque os nossos irmãos que nasceram, por exemplo, no Nordeste, ou na periferia das grandes cidades, não têm o que a gente tem. Não tem a mínima condição que a gente tem. Por que com eles é diferente, já que todos somos filhos do mesmo Pai? Nós abrimos a sessão aqui hoje falando do Pai Nosso. Mas como é que é isso? Que Pai é esse? E aí Kardec traz logo na abertura do Livro dos Espíritos o que é Deus. Não mais quem é Deus, mas o que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de tudo o que existe. Ou seja, nós estamos no todo, assim como o todo está em cada um de nós. Isso é uma definição da Gestalt alemã, da psicologia alemã. Mas isso já existe desde sempre, porque Paulo já dizia, em Deus vivemos, em Deus existimos, e em Deus nos movemos. Paulo de Tarso já falava isso para a gente. O problema é que a gente não tinha uma compreensão melhor dos fatos. A cada processo evolutivo que eu vou passando, eu vou tendo um grau de compreensão diferenciada. E isso me obriga a ser uma pessoa diferente. Não dá mais para ser aquele cara que pela força conquista tudo. Não dá mais. Aquele animal tem que morrer, gente. Porque senão a gente não evolui. Como que eu quero ir ao reino do Pai, que é o reino de angelitude, sendo um demônio? Não cabe, não casa as coisas. É o que Jesus conta na parábola das bodas. Todo mundo é convidado, todos são filhos do mesmo Pai. Mas um lá não estava com a veste adequada. A sua veste nupcial não era compatível às bodas, às festas que iam ocorrer ali. E aquela criatura é presa, amarrada, atada, espancada e jogada ao fogo do inferno, onde haverão choros e ranger de dentes. Gente, essa parábola é de assustar qualquer um. Se eu não entender o processo da justiça divina, através do processo reencarnatório, que a doutrina espírita vem me explicar, eu jamais vou entender o que é essa veste nupcial. Eu jamais vou entender. É a inadequação vibracional minha que não é compatível para ir para o reino dos céus. Por isso que eu estou num planeta de provas e expiações. Que é a segunda categoria, meus amores. Vocês acham que nós somos grande coisa? Somos tudo porcaria. Nós saímos do mundo primitivo, tá? Descemos da árvore, tá? Na época de macaquinho, descemos da árvore
recebemos ajuda dos planos superiores para que a gente recebesse uma pleiade de espíritos reencarnantes aqui, para que produzisse um movimento evolutivo. Exemplo, pessoal de Capela, tá? Mas eles tiveram que reencarnar em hominídeos aqui. Vocês imaginem nós, na condição atual que a gente tem, ter que reencarnar num planeta que está iniciando provas e expiações. É sério isso, gente? É muito sério isso. Esse homem espiritual precisa começar a entender aonde que ele está colocado. Porque os processos de transmutação planetária já vão ocorrer. A informação é que nesse terceiro milênio, o nosso planeta passe ao mundo de regeneração, como ocorreu em Capela. Em Capela ocorre a regeneração. Quem não se adequa vai para onde? Vai lá para o planeta Terra. 40, 50 mil anos atrás, ou até mais. Vem trazer as civilizações de avanço? Sim, é só observar os incas, os astecas, os egípcios, a Índia, norte da África, China. Tá? Essas culturas trazem conhecimentos milenares. Mas de onde é que veio isso daí? Caiu do céu? Não, meus amores. Vem junto com os espíritos que reencarnam aqui e que desenvolvem o planeta para que ele saia da condição de miserabilidade que ele se encontra. Nós estamos passando por exatamente esse movimento. E é sério pra caramba isso. Eu me lembro de uma fala que está no livro do Emmanuel, não lembro o nome do livro, 2000 anos? Acho que é 2000 anos. Se eu estiver errado, ou 50 anos depois, em que ele tem um encontro com Jesus, o senador, em uma praia, há 2000 anos. Né? Ele tem esse encontro. E o que lhe é dito? Olha, Públio, se não for agora, só daqui a milênios. Só daqui a milênios. E estava nosso irmão Emmanuel, até pouco tempo atrás, junto com o Chico. 2 milênios já haviam se passado, e a notícia que tem é que ele está reencarnado já. Um jovenzinho aqui, para promover o quê? A alavancagem do processo evolutivo, tão necessária à modificação que a gente tem. Esse homem espiritual precisa compensar e entender o que significa a frase cunhada por Kardec. Ela não é simplesmente uma oposição à da igreja. Porque a igreja dizia assim, fora da igreja não há salvação. Kardec cunha para o espiritismo, fora da caridade não há salvação. Mas do que eu tenho que me salvar? A pergunta é essa. Eu sou um ser imortal, do que eu tenho que me salvar? Qual é a condição que eu ocupo nesse planeta? Pois é, provas e expiações. O que caracteriza provas e expiações, meu amor? Pois é, eu não me adequei à lei do Pai. Esse planeta é um planeta de exílio, de seres que não se adequaram à lei de amor. Para mim sair daqui é só amando, não tem outro jeito. Por isso que fora da caridade eu não consigo sair. O meu plano evolutivo me remete a olhar para mim e entender o que eu estou fazendo aqui. Que corpo é esse? Nós temos ainda o hábito de dividir espírito e corpo. Para mim é tudo uma coisa só. Não dá para dividir. Kardec fala, olha, está unido molécula a molécula. Como é que eu divido o que é espírito e o que é corpo? Na realidade, eu tenho uma parte em mim divina e tenho uma parte em mim que é uma porcaria. Que apodrece, que envelhece, que caduca, que fica doente. Essa parte não é divina, essa parte é do mal, gente. Essa é a parte negativa que a gente tem dentro da gente. Quando Cristo fala, o reino de Deus está dentro de vós, ele nos chama a atenção para esse homem espiritual, essa criação divina. Mas que também não se comportou, gente. Nós fizemos escolhas extremamente equivocadas, egoístas ao extremo, baseadas em um poder sobre o outro, um personalismo sobre o outro. E ele é repetido automaticamente na vida cotidiana nossa. E aí a gente reza o Pai Nosso e pede para não cair em tentação. Pois é.
tentação está em mim. Sou eu que escolho ser porcaria ou não. Sou eu que escolho detonar o outro ou não. Sou eu que escolho falar maledicência ou não. Porque eu estou vendo vantagens imediatas. O mal é muito rápido. Ele te dá rápido as coisas. Mas é um grande engano, porque ele te dá de ilusão. Tudo isso que a gente vive aqui é uma ilusão, meus amores. A física quântica está dizendo para a gente que nós vivemos num mundo ilusório, numa matrix construída pelo nosso pensamento. E não é a doutrina espírita que está falando. É ciência moderna. E se o espiritismo ficar parado no século XIX, do jeito que está, corre o risco de ser ultrapassado, que era o que Kardec não queria. Se a ciência demonstrar que tem alguma coisa, o espiritismo vai mudar e vai se adaptar a isso. É necessário que a gente abra as portas para o novo. A ortodoxia não é só a católica ou a protestante. Tem a espírita também. Toma cuidado com isso. Essa informação que nós somos espíritos degradados, opa, de onde que eu vim? Que burrada que eu fiz para cair num lugar desse? Foi grande. Opa, o tombo foi grande, a queda foi grande, amigão. Com certeza. Então eu preciso olhar para esse homem espiritual e verificar o que eu preciso realizar no meu cotidiano para começar a entrar num caminho de salvação. E eu acho que essa é a grande ajuda que o Espiritismo nos dá. Porque ele nos tira daquela condição de comodidade. Né? Que basta eu ir à missa, basta eu confessar os meus pecados, basta eu contribuir com as obras da igreja, que tudo será resolvido. Eu compro até um terreninho lá no céu para mim. Certo? A gente dá risada, mas tem gente que negocia um terreninho no nosso lar. Espírita. Né? Ele está querendo um terreninho lá. Então nós temos que olhar para isso porque nós estamos repetindo padrões que a gente utilizava na Idade Média. Né? A igreja vendia sacerdotes, indulgências. Né? Você pode ser o canalha que for, mas se você comprou, está pago, velho. Está pago aqui, está pago lá. Por quê? Porque eles faziam uma interpretação extremamente equivocada. Exato. Né? O que está ligado na terra está ligado no céu. Então eu ligava aqui a graninha, está ligada lá também. Então você fica tranquilo que não é nada disso. O Cristo não veio para esse mundo. Não veio para lutar por esse mundo. Ele veio para nos ensinar o caminho que nos faz o retorno ao reino do Pai. E o reino do Pai, queremos ou não, gostemos ou não, ele é feito de muito esforço e de muito sacrifício nessa caminhada. Não tem caminho fácil. Não tem como você limpar o seu espírito desse corpo que deteriora sem esforço, sem renúncia, sem se dedicar ao próximo. Por isso que Jesus cunha para a gente também que amar ao próximo como a si mesmo é fundamental. Ele cunha primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. Esse eu não consigo nem a pau. É verdade. Porque eu penso nas minhas coisas. Eu sou personalista, eu sou egoísta. Eu sou mais ou menos aquele cara da parábola lá. Ô, Senhor, o que eu faço para seguir você? Bom, cumpro os mandamentos. Isso eu já faço. Então ajuda os outros. Isso eu já faço. Tá bom, então vende tudo que você tem, doa para os pobres e vem. Pô, para com isso. Tem outro jeito mais fácil? Não. Vou ter que abrir mão da minha grana? Pois é, exatamente esse cara sou eu. Por quê? Porque eu ainda sou apegado. Quando Jesus pede para que a gente o siga, ele fala, negue-se a si mesmo. Caramba, como é que eu vou me negar, Jesus? Com todo esse personalismo que eu tenho, com todo esse passado reencarnatório que eu trouxe e a minha personalidade moldada nessa estrutura. Eu só fiquei um pouquinho mais bonzinho quando eu entrei no Espiritismo, porque era terrível. O Espiritismo me ajudou a compreender esse movimento. Né? Tanto que me bateram no ombro uma vez e falaram, negão, tivemos junto lá nas guerras púnicas. Então está explicado. Né? Tu era um centurião. Então, meu amigo, está explicado por que o bicho é bravo. E nós somos bravos. Infelizmente, ainda somos bravos. Tiramos de dentro da gente todo aquele movimento de incompreensão.
Basta que alguém nos contradiza. Simples. Né? Tem uma frase de Luther King que eu acho maravilhosa. Ele diz assim, se você quiser adquirir inimigos, não precisa declarar guerra, basta dizer o que você pensa. Pronto, é fatal. Entendeu? Porque você provoca uma reação no outro e ela vem trazer exatamente o campo de revolta, que é a nossa queda. Então, quando eu peço, na realidade, que o entendimento seja direcionado para a caridade, como que eu vou ser caridoso? Né? E aí Jesus explica. Está tudo no Evangelho, na realidade. Né? Antes eu vi o Evangelho como um processo religioso, hoje não. Hoje eu vejo o Evangelho como um processo biológico, de mudança estrutural, corporal. Porque eu quero um corpo espiritual. Não quero mais esse corpo que dói, que envelhece. Isso é biológico. E quanto mais eu assumo um processo de melhoria evolutiva, melhores corpos nós vamos ter. Mais longevidade a gente vai ter. Tudo isso está explicado dentro da doutrina, porque já foi esclarecido nesse sentido. Outras revelações chegam. Por exemplo, Chico trouxe mais de 400 livros para a gente ler aí, gente. Fora milhões de mensagens nas quais ele se dedicou o resto da vida dele. Para que servem essas mensagens? Só para consolar? Filhinho está vivo lá, viu? Fica tranquilo. Não, não é só isso. É para nos demonstrar a sobrevivência do espírito, mesmo diante do caos que a gente vive. Porque mesmo nesse caos aqui, existe a coordenação divina. E a gente tem pouca fé, né? É isso que Cristo falou para homens de pouca fé. Falou na nossa cara isso. Né? Vocês são homens de pouca fé. Se tiveres fé do tamanho de grão de mostarda, direis àquela montanha, muda de daqui para lá, ela vai mudar. A gente não tem fé, a gente não tem confiança no plano espiritual. A gente não acredita que Ele nos ajuda, mas está sempre pedindo. Né? A gente está sempre pedindo. Opa, Jesus, quebra esse galho aqui. Jesus, quebra aquele galho lá. Pô, peraí. Né? Ou Deus mesmo, né? A gente negocia muito com Deus. Eu negociava muito com Deus antigamente. Né? Eu fazia promessas, eu fazia um monte de coisa para ganhar dendém. Dá din-din, você ganha dendém, pronto, está tudo certo. Essa negociata é do mundo, gente. Isso é egóico, isso é pessoal, isso é personalismo. O divino é muito mais que isso. Nós somos o divino. O divino está dentro de cada um de nós. Olha o que ele fala para a gente. Que brilhe a sua luz, para que os homens vejam nas suas obras a vontade do meu Pai. Sois deuses, meus amores. Mas o que ele pede? Obras. Nos pede movimentos. Então não adianta vir aqui, agregar o centro e achar que você vai junto com a turma que está aqui. Não vai. A passagem é individual. Cada um vai ter que se responsabilizar pela sua passagem, pelo seu movimento. Mas nessa complementação aí de sois luzes, ele fala assim, mas, porém, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão suas trevas? Eu confesso e sempre repito isso, tenho um medo danado disso, de que ainda as trevas em mim sejam tão grandes. Por quê? Porque eu já não mato mais fisicamente. Eu já consegui evoluir nesse plano. A providência divina já me possibilitou um não contato com esse tipo de agressividade, que eu já sei como é que é. Se eu quiser matar alguém, eu sei o que fazer para matar. Isso já está registrado na minha capacidade. Fisicamente eu não mato mais, mas mentalmente, basta eu ver uma coisa que eu não gostei na televisão. Um ladrão, um abusador de crianças, um estuprador, um assassino. O primeiro pensamento que me vem é: esse cara deveria morrer. Eu não sei se vocês pensam assim, mas eu ainda penso. Eu ainda escorrego nessa tentação, quando na realidade eu deveria estar fazendo uma oração por aquele ser, que é ignorante do bem. Então, se hoje eu aprendi que o caminho do bem é aquele que vai me proteger das condições
de enfrentamento do mal, eu já vou começar a trabalhar de forma diferente. Se fazes o bem, não é o próximo que faz o bem, é a ti mesmo que faz. Porque tudo que você faz, tudo aquilo que você planta, você colhe, então você já vai ter que começar a trabalhar inteligentemente. Ou seja, o que Jesus nos pede na realidade é que esse homem espiritual seja honesto, seja reto, seja aquele que diga sim, sim e não, não. Que seja aquele que tenha a palavra, que cumpra aquilo que diga. Que peça a sua consciência de que aquele movimento que ele está realizando não é deletério para o outro. E se ele tiver em dúvida, pergunte para si mesmo: eu vou gostar? Se eu falar que não, é óbvio que eu não quero que fazer isso ao outro. Mas às vezes a gente faz. Dá uma raiva. Tem uns pacientes que falam, dá uma raiva isso. Pois é, dá uma raiva. Mas de onde é que veio a raiva? É o outro? Não, o outro é só um instrumento para mostrar o quanto de raiva você tem dentro de você. Esse é o homem espiritual. Porque ele vibra de acordo com o movimento da instrumentalidade. Então nós somos provados o tempo todo. Afinal de contas, não é planeta de provas e expiações? Somos provados o tempo todo. Isso não vai deixar de ocorrer. Não adianta eu assumir uma doutrina, uma religião, ou uma seita, ou o que for, parecer bonitinho, né? E lá fora ser um tremendo de um hipócrita. Aliás, foi disso que Jesus nos chamou também. Bando de hipócritas. A gente lê o Evangelho e fala, isso daqui é só para os outros lá. Nada, tonto, é para você mesmo que está lendo. É os seus olhos que pegaram aquilo ali. Tá certo? Por quê? Porque esse pai, que ele vem trazer a denominação de pai, isso daí é uma grande mudança dentro do conceito divino, né? Porque a gente precisava de uma aproximação. Porque até então o Deus era o Deus guerreiro, era o Deus que protegia, era o Deus que destruía muralhas, matava os inimigos, fazia tudo isso daí. Esse era o Deus. Né? O Cristo diz, aprendeste o que foi dito. Eu, porém, vos dou um novo mandamento. E ele sempre frisava isso. Era necessário que o homem novo nascesse também dali, mesmo daquele inferno no qual ele viveu. Era necessário o entrechoque de realidades. É simples, é só olhar para Pedro. Pedro era um braço direito de Jesus. E na hora do vamos ver, o bicho arrepiou. Velho, que não. Conheço esse cara não, nunca vi. Não, mas você tá... Não, eu não. E era o braço direito dele. Certo? Só que ele teve uma mudança. Diferente da de Judas. Certo? A cada um que teve o contato com o Cristo, teve uma mudança na vida. Nós temos o contato com o Cristo a todo momento, basta a gente querer. E isso possibilita a mudança a qualquer momento. Paulo de Tarso, por exemplo, ia para Damasco matar o movimento cristão que estava nascendo lá. Leva um baita de um susto, cai do cavalo, literalmente, tá? E aquilo lá vem uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento ele muda: Senhor, que queres tu que eu faça? Quem já falou isso daí? Quem já se perguntou: Senhor, o que você quer que eu faça? O que você quer de mim? Porque é nesse momento de sofrimento que eu vou ter que entender isso. Porque, infelizmente, eu só respondo ainda, dentro da minha animalidade, ao campo da dor. Dizer que eu vim para o centro espírita por amor, sinto muito te falar, mas não foi não. Porque amor é uma coisa que a gente ainda desconhece. A gente tem paixão, a gente gosta, mas amor, difícil, né?
Se queres ser perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial, ama teu inimigo. Ama aquele que te prejudica. Ama aquele que te rouba. Ama aquele que te calunia. Oh, Jesus. Também é duro, hein? Percebe, então, o movimento que a gente tem que fazer com esse homem espiritual? Quanta mudança, quanta retificação nós temos que fazer nas nossas matrizes espirituais? Porque é muito mais fácil você chutar o balde. Você fez isso a vida toda. Aquilo já está arraigado na sua memória. É muito fácil você chutar e machucar os outros. Agora, acolher como o bom samaritano fez, esse é o problema. Tá certo? Porque o Cristo, na realidade, ele era inquirido pelos doutores da lei a mostrar como é que ele era. E ele, invariavelmente, respondia com perguntas. Uma, para mim, das mais principais que tem para a compreensão do divino, é, sem dúvida nenhuma, quando perguntam, por que esse pai é bom? Porque a gente viu o sofrimento, mas como é que esse pai é bom? E ele responde com duas perguntas. Que pai daria ao filho uma pedra se esse lhe pedisse um pão? Que pai daria ao filho uma serpente se esse lhe pedisse um peixe? E aí vem a bordoada na gente. Se vós que sois maus não fariam isso, imagine vosso Pai Celestial. Nos chamou de maus, na cara dura. Tá certo? Por quê? Porque nós somos maus. Nós nos utilizamos agora, ultimamente, da astúcia. Veja o estado que o nosso país chegou por causa disso. Da esperteza. Leve vantagem você também, né? Lei de Gerson. Certo? Meus amores, não tem vantagem no mundo do equilíbrio. Tudo aquilo que você roubar da lei, você vai ter que devolver. Não tem jeito. Todo movimento que você fizer diante de amor, você vai responder com dor. Porque ele vai te obrigar a voltar para a centralidade de novo. Tanto que Jesus fala que o caminho do centro é o caminho do equilíbrio. É o caminho que menos te dá problemas. E a gente invariavelmente vai lá para a senoide de cima, vai lá para a senoide de baixo. E passa apuro lá e passa apuro cá, quando o caminho mais fácil seria por aqui. Mas a gente quer pegar os atalhos, a gente quer levar vantagem, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer enganar o próximo. E a consciência do espírita muda quando ele vê que existe um homem espiritual, que vai responder exatamente sobre aquilo que ele está fazendo. Opa! Vocês acham que essas pessoas que cometem esses grandes roubos, assassinatos, têm alguma noção disso? Vocês acham que eles têm? Provavelmente não. Não existe um sensor ali. Mas para aquele que conhece, e aí volta aquela questão que eu lhe disse, aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Se você tem conhecimento, meu querido, não adianta disfarçar que você não sabe. Não vi. Vai te catar, jacaré. Não viu. Claro que você viu e sabia que estava fazendo. E assumiu o risco de fazer. Arque com as consequências. Nossa, papai do céu não gosta de mim. Olha que coisa. Parece que tem uma nuvem preta em cima de mim. Não é que parece que tem uma nuvem preta. Tem uma nuvem preta em cima de você. Nuvem preta que você atraiu com o seu campo espiritual. As coisas não parecem, gente, as coisas são reais. O problema é que a gente não tem olhos de ver. A gente vê, ao ler, né, ou ver filme, nossa, o plano espiritual é assim, é assado. Gente, o plano espiritual está aqui, ó, do meu lado, do seu lado. É um campo vibracional diferente do nosso. Quando eu falei que a física quântica vai desvendar isso, é exatamente isso. É contigo, é junto. Tem os nossos irmãos desencarnados, aqui até a gente brincou, né, que ia ter bastante desencarnado hoje aqui. Os nossos irmãos desencarnados estão aqui junto com a gente. Nós participamos de reunião mediúnica. A descrição dos médios é que aquela sala não sabe como é que comporta tanta gente. Na realidade, nós somos em 10 médios, 10 pessoas trabalhando. O que significa isso para a gente?
Qual que é o sentido de ter, então, uma doutrina na qual eu não aplico, pelo menos, os fundamentos básicos de evolução? Mas eu vou evoluir até onde? Esse é um dos grandes quesitos que eu trago da doutrina espírita e me questiono. Para alguns, a evolução é indefinida, o que eu lamento dizer que não é. Porque seria um absurdo eu ter que evoluir eternamente e nunca chegar à casa do meu pai. Eu sou aquele porcaria do filho pródigo que pegou as heranças do velho lá e saiu para o mundo gastando tudo, né? Gastamos tudo, nos prostituímos, roubamos, aprontamos, fizemos um monte de coisa. Crises no mundo, crise no planeta, crise no país onde ele está. O que ele foi fazer? Apacentar porcos. Por que Jesus usa a figura dos porcos, vocês sabem? Não. Judeu não come porco. Carne de porco para ele é carne imunda, porque é animal que chafurda a lama. E o exemplo mais forte que ele poderia dar para os judeus naquela época era exatamente isso. Você vai cuidar do animal imundo e vai se alimentar da comida do animal imundo. Olha o grau de descida desse filho. Aí ele cai em si, não é isso que diz a parábola? E lembra que na casa do pai até os servos se alimentavam melhor. E toma uma decisão, volta para a casa do pai. E a meio do caminho, segundo Emmanuel, nós estamos no meio do caminho, que já é uma grande coisa. E a meio do caminho, esse pai encontra o filho. E esse filho, envergonhado, diz: pai, não sou merecedor da sua casa. Pequei contra ti e contra os céus. Não mereço. E o que esse pai fala? Esse filho estava morto e hoje reviveu. Alegrai-vos e regozijai-vos. É isso daqui, meus amores. Nós estávamos mortos na matéria. Tá? Nossa queda foi muito brava. Nós caímos no átomo, na matéria atômica. Trazemos ela em nós até hoje. Basta ver nosso corpo. Ele não se sustenta se não tiver átomos de carbono, ou átomos de cálcio, ou átomos de fósforo, ou ferro. São elementos minerais que tem dentro da gente ainda. Para vocês verem a prisão na qual o nosso espírito é colocado. E André Luiz nos deixa claro isso. Olha, o corpo físico é a prisão do espírito. E aí a gente volta e fala: mas Deus é soberanamente bom e justo. O que eu estou fazendo nessa prisão aqui? Como nosso amigo disse, o erro foi grave. O erro foi grave. Então a gente passou realmente num sentido de sair da casa paterna e aí receber toda essa reprimenda de campo, de experimentação no mundo mineral, no mundo vegetal, no mundo animal. E a gente se comporta ainda como humanos animais. E o que nos pede é a passagem para um nível de super-homens, de pessoas evoluídas. Porque só esses é que vão ter direito a viver no mundo de regeneração. Bem-aventurados os dóceis e pacíficos, não é isso? Pois herdarão a terra. Não é isso que Jesus diz no Sermão do Monte? Bem-aventurados aqueles que são bons, mansos de espíritos, porque verão a Deus. Eu não vejo meu pai. Eu não vejo meu pai. Não consigo enxergar meu pai ainda. Por isso que eu não consigo amá-lo sobre todas as coisas. Tão distante que eu estou da minha consciência. Tão preso que eu estou dentro do campo da matéria. Então a nossa salvação, ela é colocada como um processo de caridade. Por quê? Porque meu instrumento de salvação é o outro. Sem o outro eu não vou sair daqui. O processo básico é esse. Ajuda aquele que está atrás para aquele que está à frente possa lhe ajudar. Ninguém é destituído de valores que não possa fazer isso. Esse é o nosso homem espiritual, que precisa urgentemente conhecer o seu caminho e urgentemente conhecer a sua meta. Porque o nosso telefinalismo é a casa do nosso Pai, de novo, para a gente retornar. Lembre-se que está lá no Evangelho, Deus não quer a morte do pecador, mas sim que se redima e viva. Infelizmente, nós escolhemos o fruto errado.
o caminho errado. E hoje a gente paga por esse preço, né? Qual que é a diferença que a gente vai encontrar no plano de regeneração? Vocês sabem? O que muda do mundo de provas e expiações para o de regeneração? Como é que é? Por quê? Por que o bem sobrepõe o mal? É simples, gente. Porque as pessoas são boas. Exato. Por que aqui o mal sobrepõe o bem? Porque as pessoas são más aqui. Consequentemente, o mal é que vai corrigir o mal. Olha que coisa louca. Não tem espírito bom vindo obsidiar ninguém. Não tem espírito espírito bom prejudicando ninguém. São os próprios espíritos maus que se entrechocam para que aquele que acordar sair, para parar disso. Sair dessa vida de maldade. A diferença fundamental para o mundo de regeneração é que não mais haverão expiações. Expiações são dívidas que nós temos contraídas no nosso passado. Não vai ter mais expiação, é só processo provacional de crescimento, de aprendizado no bem. Por isso que aqueles que não se adequarem, sinto muito, meus amores, serão expurgados para mundos primitivos, para ajudar exatamente aquela comunidade primitiva a evoluir. Eu vou ser egoísta nesse momento, eu não quero ir para lá não, eu não quero voltar para a caverna, eu já tive minha lição de caverna, já passei fome, já passei frio, provavelmente já morri disso, eu não quero mais isso. Então está na hora de eu me adequar ao mundo novo trazido pelo Cristo. Há 2000 anos ele vem falando isso para a gente e a gente vem relutando em aceitar. Falei de Pedro, né? Mas Pedro também já devia estar com a paciência cheia já. Ô Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar esses caras aqui? Pelo amor de Deus, não aguento mais. Que dizes a lei, Pedro? 7, Senhor. Não, Pedro, direis a você. 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, eu não entendi nada disso. O que ele fala para a mulher adúltera? Cadê os seus julgadores? Cadê as caras que iam tirar pedra aí? Se é hoje, não sei não se ela escapava. Em todo caso, eles tinham a presença do Cristo. Aquela atmosfera era fundamental. Tá certo? Mas hoje eu não sei, com a hipocrisia que a gente vive, se ela escaparia. Que atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. E os homens respeitaram isso daí. Né? Saem os mais velhos, depois saem os mais novos. Cadê os seus julgadores? Foram embora. Eu também não vou te julgar. Mas ele liberou ela do adultério? Ela vai responder pelo adultério. Mas ele diz uma frase muito importante. Vá e não peques mais, para que coisa pior não lhe suceda. Oh, meus amores, quer sinal melhor que esse? Se errou, errou. Enfiou o pé na jaca? Enfiou. Então espera que venha expiação para aí. Vai vir. Não tem jeito, isso é lei. Saiu pela tua boca, meu amor, saiu do seu coração. Se o ato é só falado, é uma coisa. Se o ato é concretizado, é pior ainda. A gente ensina os nossos amigos no campo da terapia a fazer a prevenção a priori. Se aquele movimento está te exigindo uma resposta raivosa, corte ele no seu pensamento. Você já pensou, não tem problema. Você já pecou por adultério, porque o pensamento já ligou. Mas você não executou o movimento no campo físico, que é muito pior, que é impregnado de energias deletérias. Nós defendemos uma pleiade de costumes que precisam ser erradicados. Uma delas é criar bonitinho, meu animal bonitinho, para matar e comer ele. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo que a gente faz com os seres inferiores, porque são campos experimentais, experienciais e espirituais ali. Alguém tem cachorro em casa aqui? Tem? Você mata teu cachorro para comer? De jeito nenhum. Você ama aquele trem como se fosse teu filho. E por que você faz isso com a vaquinha? Com o coelhinho? Com o porquinho? E come. Ou você acha que aquela carne não está contaminada? Contaminada com o quê? O bichinho é limpo.
Ô meu amor, contaminado com vibrações deletérias da morte pela qual aquele animal passou. Infelizmente. Tudo isso o homem espiritual precisa aprender. Porque senão ele se contamina. É que nem você comer veneno. Tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Eu sei o quanto é difícil a gente dispensar costumes milenários na gente. Mas o quanto é necessário a gente modificar nossas atitudes. Esse é o novo homem espiritual que eu trouxe aqui para falar um pouquinho. Daria para falar até às 10, como eu brinquei. Mas eu acho que a gente vai parar por aqui. Né? Quem sabe numa próxima oportunidade eu traga mais alguma coisa nesse sentido. Mas o importante é essa reflexão que a gente faz. Não adianta eu rezar 200 Pai Nosso e achar que isso daí vai me aliviar a carga. Não vai. Então, eu quero plantar coisas boas. Plante o bem, que o resto vem. Tem uma frase bacana na internet, é mais ou menos isso, um quadrinho bonitinho. Né? Plante o bem, que o resto vem. É automático. A lei de Deus é automática. Não tem como burlá-la. Não tem como negociar. Não tem como você usar a economia do mundo para tentar com o divino. Porque você transforma dessa maneira Deus em seu servo. Deus protege minha família, Deus cuida da minha casa, Deus cuida dos meus filhos, Deus me protege nessa viagem. Ele virou seu escravo. Quando na realidade é você que precisa dele, não é ele que precisa de você. A gente acha que Deus precisa da nossa bajulação. Deus não precisa disso. Nunca precisou. Nós é que somos seres ignorantes, né? Como assevera, simples e ignorantes, e numa trajetória em que a gente, como eu comecei a nossa palestra aqui, a gente acha que o Cristo vem morrer pela gente. Uma estupidez tão grande que não cabe mais. Mas não cabe para aquele que já tem olhos de ver, porque para uma grande maioria ainda é isso daí mesmo. É dentro dessa retórica que o Cristo é o sacrifício, é o cordeiro que vem em nome de Deus e é sacrificado. Como eram as coisas, né? Para vocês verem como é tão absurdo que a igreja ainda mantém, por exemplo, é o ritual da Eucaristia. O corpo e o sangue de Cristo. Nós espargimos sangue o tempo todo. Olha o equívoco que a gente comete. Esse homem espiritual precisa realmente sair dessa caverna na qual ele está colocado. Tá? Não é crítica, pelo amor de Deus, não entendam isso como uma crítica, como uma observação pelos padrões que a gente repete e não se dá conta do que está acontecendo. Tá certo? Que Jesus nos auxilie sempre, porque Ele é realmente o caminho, a verdade e a vida. E sem a gente seguir Ele, esquece, a gente não vai voltar para a casa do nosso Pai. Nós vamos ficar amassando barro aqui mesmo. Né? Vai no umbral, volta para o umbral, vai para o umbral, vem para o umbral, vai para o umbral, vem para o umbral. Não aprende nunca. Está na hora de mudar. Tá certo? Obrigado pela atenção, gente. Que Jesus permaneça sempre em nosso pensamento. Tá? Fiquem com Deus.